Fala, turma! Estamos aqui novamente com uma nova aula sobre fluxo de velas. Essa aula aqui é uma aula um pouco mais robusta, tá? Então, vou explicar tudo para vocês poderem fazer uma leitura de mercado através do fluxo de velas, né? Nós que operamos vela por vela, saber isso, como que o mercado está se comportando e antecipar movimentos, é a melhor coisa para nós poder pegar retrações melhores, poder pegar entradas melhores e assim aumentar a nossa assertividade, tá? Então, rapaziada, vou começar aqui mostrando para vocês. Acredito que todos que estejam vendo essa aula saibam, né, a diferença entre vela de queda e vela de alta. Não vou me aprofundar tanto assim, tá? Isso aqui já é uma aula um pouco mais avançada, mas ainda assim quero passar alguns conceitos que provavelmente você deve saber e também reforçar alguns outros conceitos, beleza? Então, rapaziada, já na tela aqui do PC, vocês podem ver que tem três velas, né, que eu desenhei. Isso aqui são velas de queda, né? São velas vermelhas. E também, rapaziada, se fosse velas verdes, o conceito que eu vou explicar aqui é a mesma coisa, tá? Literalmente a mesma coisa. E bom, turma, eu vou começar aqui mostrando para vocês o que que é a amplitude da vela, tá? Porque assim, a amplitude da vela, ela explica muito para a gente como que está o comportamento, como que está a força do preço naquele momento, tá? A amplitude, ela é todo o corpo da vela, ó, toda essa região aqui é como se fosse a amplitude da vela, tá? Então, quanto maior a amplitude a vela tem, no caso, né? Quanto mais amplitude a vela tem, mais força de queda ela vai ter, tá? Se fosse uma vela verde de alta, seria uma força de alta, beleza? E conforme a vela ela vai perdendo essa amplitude, ó, ela mostra para gente que ela está perdendo força de mercado e que a qualquer momento pode vir uma vela engolfando ou pode fazer uma vela de descanso, né, que é a famosa cai, 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 aí vem uma vela de descanso e depois continua caindo, né, que é a nossa vela de descanso. Então isso nós conseguimos se antecipar. Tipo, se a vela que nós estamos vendo fechou dessa forma, nós podemos pegar uma retração acreditando no movimento da vela seguinte. Tá? Então, só vendo a amplitude da vela, nós conseguimos definir se o mercado está com força de queda, força de alta, né? E já conseguimos antecipar nossas entradas. Tá? Então, rapaziada, essa aqui é a amplitude. A retração significa o quanto o preço rejeitou aquela região, né? Que nem, por exemplo, olhando para esse cenário aqui, fica muito nítido uma entrada nessa vela aqui. Porque o que esse cenário mostra? Basicamente, essa vela um ela estava com uma força de queda muito grande, né? Porque a amplitude dela estava muito grande e ela não rejeitou tanto as mínimas, tá? Essa vela aqui, ela chegou a capturar aqui, né, as máximas da vela anterior e ela rejeitou tudo. Então, tipo assim, além de rejeitar, ela fechou com uma amplitude grande, não rejeitando tanto as mínimas. Aí aqui eu poderia entrar vendido também, tá? Não faz muito sentido, né? Porque se a vela começou aqui, esse desenho tinha que estar um pouco mais para baixo, né? Tinha que estar assim, para fazer mais sentido aqui esse exemplo. Tinha que fechar assim, né? Aí sim eu poderia estar vendido no começo da vela ou esperar uma retração para poder entrar, tá, rapaziada? Mas eu quero que vocês entendam aqui o conceito básico disso aqui que eu estou explicando para vocês, que é amplitude, retração, rejeição, para vocês poderem entender um pouco mais do comportamento do preço, tá? Aí acontece, rapaziada. As velas de queda, que são as velas vermelhas, né? As velas que mostram que o preço está caindo, elas se comportam de maneira diferente das velas que estão subindo, tá? Eu já vou mostrar aqui nos exemplos ao lado, que fica mais fácil de mostrar para vocês, mas basicamente uma vela de queda, se ela não rejeita, né? Se ela não faz esse pavio aqui, ó, na parte de baixo, que no caso é a mínima da vela, significa que ela tem grande probabilidade de continuar a queda dela, beleza? E se a vela é uma vela de alta e ela não deixa tanto pavio, significa que ela tem grande probabilidade de continuar a alta dela, tá? Eu vou aqui já para os exemplos mostrar para vocês, tá? Vou começar aqui com o padrão, né, que todo mundo conhece, que é o famoso engolfo. O que que seria o engolfo? Deixa eu só melhorar aqui. Aqui, ó. O engolfo, rapaziada, basicamente é quando uma vela, ela pega e ela engolfa a vela anterior, tá? Algumas pessoas consideram engolfo quando pega o pavio, outras pessoas consideram quando pega o corpo, aí vai de cada operacional, tá? Mas o engolfo, ele é basicamente uma vela que engolfa completamente a vela anterior, beleza? Basicamente isso. Aqui nessa foto tem dois exemplos, né, bem nítidos, que no caso é esse engolfo aqui, ó, de queda,
né, que mostra que o preço vai cair. Vocês podem ver que ele abriu aqui, chegou a fazer uma correção e fez essa queda gigantesca, né, engolfando a vela anterior, ó, engolfou todo o corpo da vela anterior. Aqui você poderia esperar uma retração, né? Algumas pessoas pegam retração aqui nos 50%, outras esperam chegar em 70%, ou você poderia esperar subir um pouco e vender, ou talvez entrar vendido no começo da vela. Aí vai de como você se sente seguro operando, tá? Eu particularmente não gosto de entrar vendido logo no começo da vela, porque tem grandes chances de tomar um loss, ou a vela pode fechar um pouco mais acima aqui, mostrando talvez uma reversão para alta, uma vela de descanso. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas aqui, né, o engolfo, ele aconteceu, né, nessa vela. Como eu falei para vocês, uma vela de queda, ela não rejeitou tanto a mínima. Então, aqui você poderia ter entrado vendido aqui também. Aqui poderia ter um pouquinho mais de cautela, né? Porque conforme o preço foi caindo, ele foi rejeitando mais a mínima, né? Mas ele também não estava capturando tanta máxima, então poderia vender aqui, poderia vender aqui. Eu digo que o engolfo, você pode surfar no padrão de engolfo até na terceira vela, tá? Ou seja, essa aqui é a primeira vela, essa aqui é a segunda vela e essa aqui é a terceira vela, tá? Você pode surfar nessas duas velas aqui a favor do movimento. Aqui a quarta e quinta vela já fica um pouco mais perigoso, tá? Para você poder pegar uma entrada. Tudo depende de como o preço está caindo. Se está caindo com muita força, tem regiões para buscar, aí sim você pode pegar e surfar no movimento nas velas seguintes também, tá? E aqui também teve o famoso engolfo de alta. Olha só, aqui a vela, né? Esse candle fechou engolfando, né, essa vela anterior e também engolfando as outras três velas. Então, esse daqui é o engolfo mais forte que tem, quando engolfa, além da vela anterior, as outras velas anteriores também, tá? Aqui sim se poderia entrar vendido numa retração, comprado, né, desculpa, comprado numa retração, ou comprado aqui no começo da vela, que ia dar o win, tá? E podem ver também que a força de alta predominou. Essa aqui é uma vela de alta, ou seja, ela não chegou nem. Ela, do jeito que ela abriu, ela subiu. Ela não chegou nem deixar pavio na parte de baixo. Deixou certamente um pouco de pavio na parte de cima, normal, né? Uma vela muito cheia, digamos assim. Só que olha a amplitude. A amplitude da vela mostra que é uma vela assim, que ela tem mais amplitude do que ela tem de rejeição, tá? Isso aqui é muito bom. Agora, se a vela, por exemplo, ela pega e faz isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês. Se a vela pega e faz esse movimento aqui, deixando pontos de retrações iguais, tanto em cima quanto embaixo, tem que tomar muito cuidado, que isso mostra que o preço está indeciso, ele não sabe para onde ele vai. Então toma muito cuidado quando fecha esse tipo de candle, tá? Como nesse caso aqui, a vela, ela não deixou queima na parte de baixo, poderia ter entrado comprado na parte aqui na segunda vela, tá? Mesma coisa, segunda e terceira vela pode entrar comprado, beleza? Então esse aqui foi o padrão de engolfo, o que acontece toda hora, todo momento na frente do gráfico. E bom, turma, aqui agora está os modelos de reversão, tá? Existem inúmeros modelos de reversões, inúmeros mesmos, mas os que mais acontecem e estão propícios a acontecer são esses daqui que eu mostrei para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou para dentro do gráfico também, poder mostrar para vocês exemplos ali no dia a dia, tá, que acontece, para vocês poderem pegar um pouco mais do feeling. Mas isso aqui vai ficarem em anotar, tá? Vai desenhando no caderno aí que vai te ajudar. Então, rapaziada, é assim, ó. Aqui nós temos dois exemplos de reversões, um de alta e um de baixa, tá? Começando aqui, ó. Aqui eu nem tinha percebido, mas ele fez também, né? Percebam que essa vela de alta, ela fechou exatamente da forma que eu falei para vocês, né? Ela rejeitou em cima, rejeitou embaixo e fechou com uma amplitude aqui. Só que o que indica que vai fazer uma alta aqui é a forma que essa vela se comportou. Percebam que essa vela de queda, ela fechou aqui e essa vela abriu aqui. Quando essa vela abriu, ela capturou a liquidez, ó. O pavio da vela, ele tá, deixa eu só dar um Ctrl Z. Ele capturou essa liquidez aqui, ó. Estão percebendo? Quando isso acontece, significa que essa vela, ela pegou força, ela pegou liquidez para fazer a alta dela, tá? Esse padrão funciona muito em região de suporte. Se isso acontecer em região de resistência, região de oferta, onde o preço está caro, não vende, tá? Uma explicação breve seria isso aqui, ó. O preço está caindo, aí aqui fez esse padrão. Aí sim você pode acreditar na alta do movimento, tá? Aí sim você pode fazer isso. Agora, se o preço está demandado, está caro, está numa região aqui onde o preço está caro,
e ele faz esse padrão, você tem que tomar muito cuidado, que pode ser apenas um descanso para a vela continuar a alta dela, beleza? Então, esse padrão aqui de reversão de alta é apenas para vocês operarem em regiões de suporte, que é mais certo, tá? Não quer dizer que em regiões de topos também não vai acontecer, tudo é probabilidade, tá? Nesses padrões aqui, o mais certo mesmo, uma entrada certeira, é a segunda vela. A terceira vela já é uma vela assim que eu não considero tanto, tá? Como vocês podem ver, essa vela aqui, ó, ela capturou, né? Ela capturou a liquidez da vela seguinte, o pavio, ele veio até embaixo e fechou acima, fez um engolfo também, né? Se nós for para analisar, e a outra vela, ela fez uma alta. Ela nem desceu, né, buscar ninguém. Ela apenas fez a alta dela. Aqui você pode entrar comprado no começo da vela, esperar uma retração. Tudo vai do seu operacional, tá? Aqui ele fez a mesma coisa, ó, nessa vela. Só que agora para queda. Essa vela que abriu, ela abriu exatamente aqui. E ela capturou a liquidez da vela anterior, né? Fez essa captura. E ela fechou meio que indecisa, meio que um doji de indecisão. Deu probleminha técnico aqui, turma, mas já voltei, tá? Seguinte, rapaziada, como eu ia falando, essa vela de queda, ela fez um padrão de captura, só que agora ao contrário, né? Fechando um doji. Aqui muita gente fica indecisa, pega e fala assim, pô, Wesley, mas não tá um doji? Não tá uma vela de decisão? Realmente tá. Só que olha o que ela fez, né? Ela capturou a liquidez da vela anterior. Ela fez esse sweep e fechou abaixo. Então aqui já me indicaria uma queda. E foi o que aconteceu nessa vela aqui, ó. O preço derreteu. Aqui sim você poderia esperar uma retração ou entrar no começo da vela. Como eu falei, o preço ele se manda. Não tem como nós adivinhar se o preço vai buscar uma região mais acima para cair ou se ele vai cair direto. Isso vai do seu operacional, você tem que definir. Se você vê que esse padrão fez, ou você entra no começo da vela, ou você espera fazer uma correção até 50% do candle, tudo vai de como você prefere operar, tá? Aí aqui o preço desenvolveu a queda. Aqui, ó, percebam que novamente, né, essa vela de alta, ela capturou, olha só, capturou o pavio da vela anterior, né, fez essa captura aqui, e olha só, a vela seguinte fechou uma vela de alta, né, aqui sim ficaria bom pegar uma retração, certo? Só que aqui também, talvez eu na frente do gráfico não faria nada, porque o preço caiu com muita força, olha só a amplitude do preço do corpo das velas, né? Tá muito grande. E essa vela aqui, ela fechou uma vela bem indecisa, ó. Rejeitou, ficou no meio aqui. Então, assim, já se torna um pouco mais perigoso essa entrada. Tem que ver como é que está no seu operacional isso. Se tiver dentro, você falar assim, não, formou o setup, fez o que eu queria, executa, tá? Executa e é assim que você vai melhorando cada vez mais. Aí, beleza. E aqui, olha só isso. Aqui fez a mesma coisa. Capturou essa vela, né? Capturou o pavio da vela anterior, fez aqui. E olha só, o preço explodiu na alta. Beleza? Então, acho que ficou bem claro, né? Esse modelo de reversão, que é quando a vela anterior captura a vela anterior. Né? No caso aqui, eu esperaria essa vela se formar, esperaria essa vela fechar e eu entraria nessa vela aqui. Aqui eu esperaria essa vela fechar, fazia a entrada nessa vela. Aqui esperaria essa vela fechar e iria entrar nessa vela, entendeu? Então sempre esse modelo, beleza? Então aqui também tem outro modelo de reversão, que é quando o preço faz exatamente o que eu falei, quando ele não rejeita a mínima, tá? Isso aqui funciona para quando é alto ou quando é baixo, tá? Então quando o preço ele vai fazer uma troca de reversão nesse estilo aqui é quando o preço está nos topos, tá? Então o preço está caro, olha só, o preço está subindo, aí ele fez esse padrão, significa que ele vai fazer uma tendência de queda, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso para não fazer entradas em região de resistência, tá? Esse modelo aqui é bom no suporte e já esse modelo aqui é bom na resistência, beleza? Bom, mas aqui é como vocês podem ver, o preço ele veio subindo, opa, peraí, ele veio subindo, as velas vieram perdendo a amplitude, ó, conforme a vela ia subindo, ela foi perdendo a amplitude dela, foi deixando mais pavio, e aqui nessa vela, ela fez uma vela de queda, né, rejeitou toda a máxima que ela fez, e rejeitou, e no caso não deixou pavio na parte de baixo, tá? Quando eu falo máxima e mínima, a mínima é sempre a parte de baixo das velas, e a máxima é sempre a parte de cima, tá? Só para martelar isso na cabeça de vocês. Mas basicamente essa vela, olha só, ela não rejeitou a mínima. Então a força de queda aqui está muito, mas muito alta. Aqui eu poderia entrar vendido também. Aqui é a mesma coisa, ó. Rejeitou pouca coisa. Entra vendido aqui. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Então aqui vocês podem ir surfando esses movimentos de queda, tá? Que são momentos de reversão. E a mesma coisa que, como eu falei, né?
quando acontece isso na alta, pode surfar na alta. Só tem que cuidar suporte e resistência, em que nível o preço está, beleza? E bom, turma, aqui agora está como vocês podem operar a favor da tendência olhando somente o fluxo de velas, tá? A favor da tendência, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de operar, porque entre a tendência, seja ela de alta ou de baixa, vai ter os momentos que o preço vai fazer o descanso, né? Você que é trader deve ter ouvido falar nisso. O preço ele tem que, em uma tendência, ele tem que fazer um descanso para capturar liquidez, para gerar combustível, para acumular combustível, para continuar a pernada de alta ou a pernada de baixa, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, olha só, o preço ele estava lá em cima, ele fez o padrão que eu acabei de mostrar, né? Como vocês podem ver, é um padrão que se repete muito. A vela capturou, ó, a máxima da vela anterior e desenvolveu a queda. Aqui eu poderia ter vendido já nessa região aqui, né? Aí aqui a vela não rejeitou a mínima, poderia ter vendido aqui também. E daí aqui acontece. Chegou um ponto interessante e essa vela aqui, ela fez exatamente o que eu falei para vocês, ela ficou indecisa. Ela rejeitou tanto a mínima quanto a máxima. E o candle, né, a amplitude da vela ficou parecido. Então, assim, ambos os extremos, tanto a alta quanto a baixa, estão iguais. Eu não sei para onde o preço vai, se ele vai querer continuar caindo ou se ele vai fazer um descanso para continuar subindo, né? Aqui no caso ele optou por fazer o descanso, fechou um doji. Não sei para onde o preço vai querer ir, não tem nada de informação aqui. Aqui a mesma coisa, né? Fechou um doji e aqui o preço acabou derretendo, tá? Nesse que o preço derreteu, eu poderia acreditar na queda, né? Levando em consideração a amplitude da vela, certo? A força que a vela caiu. E aqui já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Olha só, caiu com força, a próxima vela veio na vela de queda. Só que essa vela, a amplitude dela ficou bem menor e quase igualou os fundos aqui. Então eu seguraria a mão, porque olha só, veio aqui umas velas de descanso, né? Depois da vela de descanso, percebam que ó, fez descanso aqui, o preço caiu com força. Fez descanso aqui, o preço caiu com força de novo. Então o preço ele sempre vai fazer isso. Ele precisa de combustível para cair ou para subir, tá? Ele precisa dessa combinação de fatores. Aí aqui, ó, a mesma coisa. O preço caiu, não rejeitou a mínima, é venda. O preço caiu, não rejeitou a mínima, é venda. Pegou dois wins, já fecha o gráfico. Não tem para que você arriscar, querer vender aqui ou querer vender aqui, tá? Tem, por exemplo, aqui, até um exemplo legal, porque nessa vela ela não rejeitou tanto a mínima. Só que olha só, a vela seguinte já veio uma vela ali de alta, né? Então tem que cuidar muito isso. Só que também aqui, né, o preço estava caro, estava numa região cara e buscou uma região barata para poder pegar liquidez, pegar combustível e continuar a subida, tá? Então muito cuidado com vendas em regiões muito no suporte, beleza? Isso aqui é como se pode operar a favor da tendência de queda, sempre cuidando esses pontos de descanso, olhando somente o fluxo das velas ali, como elas estão se comportando. É a mesma coisa para alta, tá? Nesse exemplo aqui não tem descanso nenhum, mas como vocês podem ver, eu quis trazer aqui porque as velas começaram com uma amplitude muito pequena, né? Começaram com um corpo pequeno e tudo mais, deixando muita retração, e conforme a pernada foi subindo, o corpo da vela foi aumentando, olha só e foi deixando o pavio, né, do mesmo jeito, normal. E aqui vocês poderiam ter surfado, né, nessa compra. Aqui, ó, também, quando a vela de alta não rejeita a máxima, a outra vela tende a vir uma vela de alta também, tá? Então, olha só, a amplitude da vela não rejeitou máxima, aqui é compra, entendeu? Na próxima vela é compra. Aqui também, ó, não rejeitou a máxima, é compra. Aqui já rejeitou muito a máxima, então a gente tem que cuidar com uma vela de queda, entendeu? Aqui a vela ficou indecisa, olha só. Ficou indecisa, ficou igual em ambos os lados, eu não sei para onde eu vou, então eu espero. Aqui a vela, ela fez o padrão, né? Capturou aqui a máxima, né? Fez aquele padrão que eu passei para vocês, do sweep, e fez a queda, beleza? Mas aqui talvez eu esperaria uma confirmação, porque ela também ficou igual, né? Ficou igual aqui. Então eu esperaria uma vela de confirmação para poder pegar a queda, beleza? Então esse aqui vocês podem aplicar para poderem operar aí a favor da tendência, tá bom? Bom, turma, agora eu vou passar aqui para vocês um exemplo bem fácil, né? Para vocês poderem entender a diferença entre uma captura e uma manipulação, tá? Porque assim, o preço, às vezes ele faz uma manipulação e às vezes ele captura aquela região, né? Nem, por exemplo, aqui no gráfico, como vocês podem ver, nós temos regiões de suporte e resistência, né? Deixa eu pegar aqui a caneta,
a linha, a line, vou pegar aqui, olha só. Digamos que aqui seja uma região de resistência, né? E aqui em cima, a região de suporte. Alguns traders, né, isso aqui vai muito de perfil, consideram o pavio como um comportamento do preço, digamos assim, tá? Só que existe uma diferença entre a vela capturar, ou seja, pegar para ela aquela região, né, tipo capturar, pegou para mim ali, e manipular. Quando a vela manipula, o que que ela está fazendo? Ela está indo naquela região para estopar pessoas que estão vendidas ou compradas naquela região. O preço faz muito disso para derrubar grandes players, para derrubar pessoas que têm ordens muito pesadas naquela região. Isso é normal de acontecer. E quando o preço captura, basicamente é quando o preço pega com o corpo da vela aquela região. Aí isso se torna uma captura, tá? Ou seja, está capturando e já a manipulação está manipulando. Está fazendo, sei lá, um movimento de alta no Forex, por exemplo, uma manipulação, ela vem muito assim, ó, deixa eu desenhar para vocês. A manipulação no Forex é assim, ó, digamos que o preço está lateral, aí as velas, perdão, o telefone apitou aqui e acabou caindo. Como eu ia falando, rapaziada, no Forex a manipulação é diferente. No Forex o preço está lateral e o preço, né, o comportamento do preço, as velas, candle, tudo, faz isso daqui, já se torna uma manipulação, tá? O preço vai manipular, vai quebrar, para daí continuar aqui a queda, tá? Basicamente no Forex é isso. Em binários é a mesma coisa, que o mercado é o mesmo, só que como nós operamos vela após vela, tem que cuidar muito isso, tá, rapaziada? Às vezes a galera vê o preço, por exemplo, deixa eu pegar aqui essa linha, aqui. Por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que tem vários pontos de manipulação, né? Aqui fez o suporte e olha só, aqui manipulou, estopou quem estava comprado aqui, né? Quem comprou aqui abaixo, perdão, quem comprou aqui abaixo foi estopado porque o preço caiu, estopou a galera e depois subiu. Então, assim, essas regiões são regiões muito boas para comprar. Isso aqui ninguém, todo mundo tá careca de saber que tem os outros, né? Aqui também região de suporte muito boa e para vocês de resistência, né, inclusive. E para vocês saberem regiões de suporte e resistência que são boas, vocês têm que olhar para o comportamento do preço. Olha só, essa região é uma região que jogou o preço para alto, ou seja, quebrou o topo, certo? Tá vendo que tem um topo? Essa região jogou o preço para alta e fez esse movimento. Ou seja, essa região pegou muito combustível para fazer isso. E ela acaba se tornando automaticamente uma região forte, que ela vai segurar o preço, tá? Por exemplo, olha aqui, essa vela caiu muito e essa outra vela caiu muito também. Só que por ser uma região forte, acabou segurando o preço. Então aqui você poderia ter feito uma entrada comprado. Levando em consideração esse movimento, aqui você também poderia ter entrado comprado, porque é uma região ainda de forte, tá? Eu considero até o terceiro toque toques válidos. No quarto toque, ele tende a romper, tá? Isso aqui já é uma captura. Ó. Aqui ele capturou a região, aqui já não tem muito o que você fazer. Se o preço voltasse aqui e ficasse assim, eu não acreditaria muito nessa região de suporte por conta da captura já, tá? Então quer dizer que não existe mais aquela região, beleza? Então, para vocês validarem suporte, é basicamente assim, né? Quando um fundo rompe topo, tá? Isso aqui significa uma região de suporte. E região de resistência é quando o preço ele faz uma queda, quebrando o último fundo, tá? Quando é um topo muito forte que joga o preço para baixo, que quebra o último fundo, significa que é uma região de resistência muito forte também, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui essa região jogou o preço para baixo, quebrou esse fundo. O preço chegou aqui, voltou. Aqui você poderia ter entrado vendido, né? Aqui ele foi só uma vez buscar. Mas se ele tivesse vindo aqui de novo, você poderia ter entrado vendido, tá? Eu gosto de marcar regiões que confluem bastante no gráfico. Algumas pessoas preferem marcar no corpo da vela. Eu digo que no corpo da vela é um pouco mais arriscado, porque olha só, aqui fez uma manipulação, ó. Ele apenas manipulou quem vendeu aqui para poder continuar caindo, tá? Então, sempre tome muito cuidado onde vão fazer a marcação. Sempre tento encaixar, por exemplo, esse topo com essa região para fazer entradas com um pouco mais de cautela. Beleza, rapaziada? Então, isso aqui é uma dica, né, a mais para vocês poderem usar aí no dia a dia de vocês. Beleza? Então, rapaziada, a aula de fluxo de velas, a parte teórica é isso, tá? Eu vou ir para a parte do gráfico agora mostrar para vocês. Estou aqui com o meu trade view aberto, beleza? E aqui, turma, eu vou mostrar para vocês a seguinte situação. Ó. Eu peguei os exemplos daqui, tá?
Aqui está bem nítida, né? Aquele exemplo de fluxo de alta, olha só, o preço conforme foi aumentando a amplitude da vela, né? Conforme a amplitude da vela aqui, ó, foi aumentando, o preço foi pegando mais força, poderia ter entrado comprado aqui, tá? Aqui é a situação de queda, né? O preço caindo sem rejeitar tanto a mínima, ele continua caindo. E aqui eu quero mostrar para vocês quando que isso não acontece, quando ele não respeita. Olha só, aqui a força de queda está nítida, né, nessas duas velas aqui. Porém, o preço ele fez uma tendência de alta. Tá? Isso aqui é totalmente normal, você tem que se habituar com isso. Isso vai acontecer quando você estiver na frente do gráfico. Tá? Aqui, só que aqui, o que acontece aqui, né? Podem perceber que o preço estava nesse range aqui, ó. Fez esse fundo, quebrou o topo, ele ficou nesse range, certo? O preço, ele fez a correção que o preço sempre faz, olha só. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é muito bom vocês começarem a aplicar, que isso aqui usa muito no Forex, tá? Olha só. A parte de baixo é a parte de oferta. Perdão, é a parte de demanda, tá? Demanda é quando o preço pega combustível, ele fica barato, tá? Demanda é quando o preço fica barato para ele ir buscar liquidez na oferta. Oferta é o preço caro, o preço quando ele está no topo, tá? Aqui é o 50%, aqui é o meio, ou seja, tudo que está aqui em cima é caro, é região de oferta. O preço ele fez essa pernada de alta, né? Como eu falei, a pernada é o último fundo que quebrou o topo, tá? Então esse fundo quebrou esse topo, fez a pernada de alta. Aqui nesse meio tem a região de oferta, a região de demanda. O preço, quando ele faz a reversão, ele vai vir buscar pelo menos a região de 50% para pegar mais demanda, para pegar mais combustível, mais força, mais liquidez e continuar alta. Ele fez exatamente isso. Ó, ele subiu, veio, corrigiu nos 50% e continua alta. Só que essa alta não foi uma alta tão eficiente, concorda comigo? Ela foi até a metade do caminho, ó, e começou a cair de volta. O que aconteceu? O preço veio de volta, pegar mais liquidez e desenvolveu mais uma alta. Tá vendo? Então só aqui eu já poderia perceber, opa, aqui fez uma queda, posso surfar aqui. Aqui desenvolveu a queda, posso surfar aqui também. O preço já testou essa região, começou uma alta, cara, entra, velho, entra, porque o preço já pegou demanda, o preço já pegou liquidez barata, agora ele vai ficar caro, entende? Basicamente você compra quando está barato e vende quando está caro, tá? Que você vai conseguir aproveitar bastante do fluxo de velas. Aí o preço que aconteceu, ele chegou na região de resistência, ó, ele não conseguiu romper, então significa que todo esse movimento que ele fez aqui foi um movimento meio frustrado, digamos assim, e o preço, olha só, derreteu. Aí ele derreteu, filho. Ele derrete aqui, ele rompeu foi tudo, né? Ele rompeu oferta, rompeu demanda, e ele foi lá embaixo, ó. Veio aqui nessa região buscar demanda, tá? Então isso aqui sempre vai acontecer, beleza? Isso aqui é legal mostrar para vocês. E essa explicação está muito atrelada a esse fator aqui, ó. Cadê? A esse fator, né? Não é só porque a vela está caindo com força que ela tem obrigação de cair, não é isso, tá? Vocês têm que ver como é que está se comportando o preço. Por isso que eu gosto de olhar um pouco mais amplo, né, o gráfico. Porque, pô, o preço já caiu muito, fez uma micro alta. Será que o preço vai continuar caindo? Se você aplicar esse conceito de oferta e demanda, você consegue se livrar de muito stop, né? Aí aqui, pô, beleza, o preço pegou demanda, fez uma alta, não deixou liquidez na parte de baixo do pavio de alta. Aqui é compra, cara, na outra vela. E tipo assim, não vai achando que você vai fazer uma, duas, três, quatro entradas. Faz uma entrada e deixa o gráfico andar. Aí depois o gráfico vai reverter, pega mais entrada na reversão, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui fez o padrão de engolfo, vocês não concordam comigo? Só que foi frustrado. Porque aqui o gráfico começou a lateralizar, ó. Ele veio aqui, frustrou, voltou. Então aqui deixa o gráfico trabalhar, tá? Deixa o gráfico trabalhar. Depois que você entende isso, você consegue pegar entradas mais caras, pega uma, duas entradas por dia, uma entrada cara, acerta um viés bom e já sai do gráfico. Não fica tão exposto, né? Você faz lucro, faz dinheiro e não precisa ficar escravo do mercado, ficar ali uma, duas, 3 horas na frente do gráfico operando, né? Opera de manhã, de tarde e daí assim vai, tá? E falando nisso também, aproveitar aqui o embalo, vocês têm que cuidar os ativos que vocês operam, tá? Aqui nós estamos falando de mercado aberto. Mercado aberto se comporta diferente de mercado de OTC.
tá? Porque o OTC, todos sabem, o OTC é um gráfico que a corretora mostra para você. A corretora cria e ela mostra para você. Muitas vezes segue, né, o nosso padrão, né, o padrão aqui, só que, como todos sabem, as corretoras acabam, às vezes, manipulando ou fazendo um movimento que não era para ser feito para fazer os players, né, acabar pagando aquela compra ou aquela venda, tá? E aqui no mercado aberto, você tem que cuidar muito os ativos que você estão operando. Por exemplo, o GBP-USD, ele é um ativo que ele tem muita força quando o mercado de Nova York abre, tá? O mercado de Nova York, eu considero que ele abre às 10h30, tá? Alguns players consideram diferente, mas eu considero sempre às 10h30. Vou mostrar aqui para vocês no gráfico, vai ficar mais fácil de exibir. 10h30, 9h30 já tá dentro, tá? Nem, por exemplo, aqui, ó. Digamos que o mercado abriu, olha só. O mercado abriu nessa vela aqui, ó. O mercado abriu nessa vela aqui de 9h30. Olha a força da vela quando o mercado abriu. Aqui você pode entrar comprado nessa vela aqui, pode entrar comprado nessa vela aqui. Olha o engolfo, pode vender na vela seguinte, entendeu? Aí aqui dá uma acalmada nos ânimos, né? A vela ficou igual, ó, tanto em cima quanto embaixo. Mas aqui, ó, 10h10, 10h15, 10h30, o mercado pegou mais força de alta e surfou. Aqui fez um padrão de engolfo e caiu, entendeu? Então, nesses momentos que o mercado ele abre, ele tende a ser mais forte, ou seja, ele respeita mais esse nosso viés de alta, baixa, engolfo, reversão, tá? Ele respeita muito mais isso. Só que tem que tomar muito cuidado com notícias também, tá? Notícias acabam fazendo o preço se comportar de forma muito louca, digamos assim, né? Por exemplo, aqui, ó. Olha o tamanho desse pavio. Isso aqui provavelmente foi notícia. Tá vendo? Isso aqui provavelmente foi notícia. Eu tenho que cuidar muito em relação à notícia. Que notícia é fazer isso, ó. Vai esticar a vela e vai retrair. Se você pegar comprado aqui embaixo, então vai ser estopado, né? Dependendo de quando o movimento vai fechar, por exemplo. Né? Então, cuida muito com a notícia, tá, rapaziada? Deixa eu tentar mostrar um exemplo de notícia que deu ruim. Pera aí. Minha câmera tá caindo aqui. Perrengues da aula. Normal. Normal, normal. Aqui, por exemplo. Não, aqui tá certo. Aqui, ó, esse aqui foi notícia. Não, aqui foi abertura de mercado. Não vou conseguir mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Aqui foi notícia, né? Só que tava dentro do viés de queda também, então, se estivesse operando daria bom. Eu não vou conseguir achar. Olha só. Aqui foi 11h40 essa alta. Mas aqui vocês podem pegar o TradeView também e fazer os testes, tá, turma? Não tem por que não. E é muito de dia. Ó. Como vocês podem ver, na sexta-feira, o mercado estava bem parado, ó, na sexta-feira. Ó, isso aqui foi notícia. Aqui foi notícia, ó. Tamanho da vela. Foi notícia, tá vendo? Então, assim, aqui o mercado abriu a 9h30, o mercado abriu 9h30, estava em tendência de alta, pega a compra, fez engolfo, pega a venda, fez reversão, pega a venda, fez compra, pega a compra, tem que executar, tá, rapaz? Tem que executar. Beleza, turma? Então, esse aqui, agora mostrando no gráfico para vocês, ficou um pouquinho mais claro, né? Recomendo muito que vocês peguem um gráfico, fiquem voltando e analisando como que o preço se comporta. E também uma dica muito importante, inclusive só para quem ficou no final dessa aula vai poder aplicar. E se aplicar, eu vou saber que você ficou até aqui para escutar isso. As tendências, os fluxos de velas, eles se comportam todos iguais em todos os time frames, tá? O que que é time frame, Wesley? Meu Deus do céu, o que que é esse nome esquisito? Time frame é o tempo do gráfico. Simples, simples. Nós somos acostumados em binárias fazer entradas e olhar o gráfico em 5 minutos, né? Gráfico com velas de 5 minutos e fazer entradas com inspiração para 5 minutos. Porém, se você quer acertar ainda mais o seu direcional, recomendo muito que você comece a estudar também, comece a analisar e operar também, de certa forma, gráficos com inspiração para 15 minutos, tá? Por exemplo, ó, vou colocar um gráfico de 15 minutos, vai mudar aqui as velas, e no gráfico de 15 minutos, os comportamentos são os mesmos, tudo igual. A única diferença é que quanto maior o time frame do ativo, mais força aquela vela vai ter, tá? Ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar um padrão de reversão que fica legal. Aqui, por exemplo, ó.
Aqui tem inspiração para 15 minutos, tá? Olha só. Aqui a vela ela capturou, né? Aqui atrás, ó. A vela capturou a máxima da vela anterior, pode vender. Aqui capturou a mínima, pode comprar. É, aqui, ó, fez engolfo, pode vender. Pode vender. Aqui capturou, aqui seria um loss, se duvidasse. Mas aqui, ó, engolfou, compra. E ficou indeciso, não fez nada, aqui emparelhou as velas. Mas, ó, a amplitude do corpo tá alta, tá em queda, tá em queda. Você pode pegar e vender. Aqui, ó, capturou a mínima, fez o sweep, compra. Aqui, ó, a amplitude aumentou, corpo da vela cheio, pode comprar. Então, tipo assim, em 15 minutos, ele respeita muito mais. Não vou falar que vai ser um mar de rosas, operar em 15 minutos. A única coisa que vai acontecer é que você pode aumentar muito a tua probabilidade de acerto, tá? Que nem, por exemplo, deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Vou colocar uma linha. Peraí. Uma linha aqui. Ó, nessa vela de alta, digamos que nós fosse comprar nessa vela aqui, né? Nessa vela aqui. Nós viu esse padrão de alta e nós comprou aqui. Beleza, nós ia comprar, podia ser no começo da vela. Comprando ia dar win, correto? Se eu colocar em 5 minutos, cadê? Cadê? Ali que tá lá atrás. Aqui, ó. Em 5 minutos, acabou respeitando, né? Só porque eu ia falar. Mas quero que vocês entendam, ó. Em 5 minutos, a vela, ela abriu aqui, e ela fechou aqui. Nesse meio tempo de 15 minutos, tem como acontecer três velas, né? Tem como três velas abrir e fechar ali durante esse tempo. E durante esse tempo, percebo que a vela, em 15 minutos, foi uma vela de alta. Não deu tanto risco assim para nós. Só que aqui em 5 minutos, eu poderia ter tomado um loss, né? Por exemplo, aqui, ó. Pô, tá numa força de alta. Tá numa força de alta. Eu vou comprar aqui. Justo na vela que eu comprei, foi a vela de descanso. Aí na vela seguinte, o que aconteceu? A vela pegou e desenvolveu a alta novamente. Entende? Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é tipo assim, cara, em 15 minutos vai demorar mais para você fazer a entrada, vai ter uma inspiração um pouco maior, porém vai ser mais assertivo, digamos assim, do que você operar só 5 minutos. Porque 5 minutos a volatilidade é muito alta. E quanto maior o time frame, melhor. Se tivesse como, né? Não tem como, mas se tivesse como, seria muito bom operar no time frame de 1 hora, porque 1 hora consegue anteceder muitos movimentos. E, como de costume, o preço respeita muito mais o movimento que ele está fazendo. Tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó, fez um engolfo aqui, caiu, engolfo aqui, caiu, fez engolfo aqui, caiu também. Aqui, capturou, subiu, a DT na retração. Aqui engolfou, acabou não respeitando, como falei, tudo é probabilidade. Aqui também engolfou, não respeitou, engolfou, não respeitou. Aqui engolfou, não respeitou também, né? Mas, cara, tipo assim, aqui, ó, capturou as mínimas, desenvolveu a alta, aqui já lateralizou, esperaria vir um engolfo para mim poder fazer uma entrada. Então, tipo assim, tudo tem que levar em consideração o time frame, tá? Quanto maior o time frame, mais tende que o preço respeite aquela região. Tanto é que no Forex nós começamos analisando o gráfico diário, você tem noção. Nós analisamos o gráfico diário e depois vamos diminuindo o time frame para poder montar toda a narrativa. Beleza, rapaziada? Então, isso aqui foi uma aula um pouco mais extensa, passando todo o passo a passo de fluxo de velas. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês, porque lembre-se, o básico funciona. Muita gente acha que tem que vir aqui e colocar um monte de informação, e colocar linha, e colocar isso, e colocar aquilo, para poder confluir as entradas, e poder pegar uma entrada top, mas não, rapaz, isso aqui só polui o gráfico, tá? Isso aqui só polui o gráfico. O bom mesmo é vocês entenderem como que o preço se comporta, ou como que o movimento do preço ocorre, para depois vocês começarem a utilizar técnicas mais avançadas que, além de ajudar, vai melhorar muito o teu raciocínio, você vai ficar mais ligado, vai entender mais fácil como que o preço se comporta, beleza, rapaziada? Então, isso aqui foi uma aula bem prática e teórica também do fluxo de velas. Qualquer dúvida que tenham, fala Wesley, mas fiquei com uma dúvida aqui, assim, assim, assado. Pode mandar mensagem no meu privado lá, que eu vou ajudar vocês a entender um pouco melhor aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. Beleza, rapaziada? Ficando por aqui, muito obrigado a você que ficou até o final e aproveitou desse molho, né, do final da aula ali, do time frame.
que eu tenho certeza que vai ajudar muito e talvez mude a tua forma de pensar, beleza? Ficando por aqui, um abraço, obrigadão, valeu!